escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor, mamães, papais e olá para toda a família. A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Como tem sido a semana de vocês? Espero que tenha sido uma semana abençoada para a glória do nosso bom Deus. Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, aula de número 11. Antes de começar a nossa aula, vamos orar? Vamos Orar, Natália. Então, vamos orar. Papai, eu oro vocês representativamente com a providência. É isso mesmo. Papai do céu, Papai do céu, muito obrigada muito obrigada por mais uma vez por mais uma vez estarmos aqui. estarmos aqui. Papai do céu, Papai do céu, cuida de nós. cuida de nós. Livra-nos de todo mal. Livra, Senhor, de todo mal. Nos ajuda. Nos Em ajuda. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém! Amém. Glória a Deus. E aí, crianças, estão preparadas? Estão prontas para mais uma aula de EBD? Já correram, já se prepararam e pegaram a Bíblia? Espero que sim. Olha só a Bíblia, que vamos ler alguns versículos do nosso texto bíblico. Já corre, pega o papel e a caneta para anotar onde é que está escrito e ler durante a semana com a família. E fica sentadinho, depois que correu, que pegou tudo, fica sentadinho e se prepara para assistir a nossa aula de EBD, aula de número 11, lição de número 11. Já acabando o nosso trimestre, depois dessa lição, fica faltando só mais 2 lições, a 12 e a 13. Ai, que peninha! Mas aí, será que vamos parar? Não! Vai ter outro trimestre, se o Senhor assim nos permitir chegar até lá. Teremos outro trimestre com lição nova, com coisas novas para vocês, tá bom? Mas aí vamos nos deter a essa lição de hoje, a lição de número 11, que tem por título Daniel é os leões. Daniel e os leões. Vocês já ouviram essa história? Eu acho que sim, mas vamos ouvir novamente? A 11 lição nem dá para colocar nas mãos. Isso mesmo, tem que ser 10 meu e 1 da Natália. 1 da Natália. Ou então 10 da Natália e 1 meu. Olha só, crianças, vocês sabiam que hoje é comemorado, hoje o segundo domingo de dezembro, Não, eu não sabia. é comemorado o Dia da Bíblia. Então, já vai também no nosso canal assistir o vídeo sobre o Dia da Bíblia que a prof deixou no canal, tá bom? Assiste lá e dá o teu like lá também. E vamos para o nosso leitura bíblica? Enquanto eu vou para a leitura bíblica, a Natália vai fazer o quê? Dá um recadinho. De sempre para vocês não se esquecerem, hein? Vamos começar. Quando a criança acessar os sites da EBD, já vai estar com a Bíblia aberta. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal da EBD, que vai estar aparecendo aqui embaixo. E também dê o seu like, Isso mesmo, que é se muito inscreva no importante. nosso canal e ative o sininho das notificações. Das notificações. Isso. mesmo. Pronto, recadinho dado. Vamos agora para o nosso leitura bíblica. O nosso texto bíblico está em Daniel. Vocês lembram, sabem onde fica o livro de Daniel? No Velho ou no Novo Testamento? Acho que é no velho. No Velho Testamento, isso mesmo, crianças. Vamos lá. Daniel, o capítulo 6. Aí o nosso texto bíblico é até o versículo 28. Daniel, capítulo 6, versículo do 1 até o 28. Como não dá para a prof ler tudo, aí a prof escolheu aqui alguns versículos que a gente vai ler agora e no decorrer da história, tá bom?
Vamos lá, eu vou ler agora Daniel capítulo 6, o versículo 4 e 5. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só, criança, eu acho que vocês já ouviram a história de Daniel, mas presta atenção para a palavra de Deus. Isso mesmo, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E cada vez que a prof conta uma história aqui, mesmo que você já tenha ouvido, o Espírito Santo de Deus faz vocês lembrarem a história que às vezes esqueceu e faz a gente ter uma interpretação, uma visão diferente daquilo que a gente não tinha ouvido e outra vez que ouviu aquela história. Então, aquilo ali vai fortalecendo a nossa vida espiritual. Então, presta atenção aí na história de hoje. Então, vamos agora para o nosso Memória em Ação. Vamos! O nosso Memória em Ação está escrito lá em Atos, o capítulo 5 e o versículo 29. Anota aí também para depois ler, tá bom? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos lá para o nosso Memória em Ação, aqui junto com a Natália? Sim. Eu falo e vocês repetem junto com a Natália, tá bom? Memória em Ação. Memória em ação. Devemos antes obedecer a Deus Devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. do que aos homens. Atos capítulo 5, Atos capítulo 5, versículo 29. versículo 29. Vamos novamente para a gente memorizar? Memória em ação. Memória em ação. Devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Atos capítulo 5, versículo 29. Isso mesmo. Crianças, essa passagem bíblica, ela se refere quando o apóstolo Pedro, quando a gente viu aqui, ele tinha mandado, estava sendo perseguido pelos judeus. Então, eles mandaram, Pedro e todos que pregavam, que falavam de Jesus, ficar em silêncio, parar de falar de Jesus, parar de pregar. E Pedro disse: não, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Que talvez se ele tivesse obedecido aos homens naquele momento, talvez a gente hoje não ouvisse a palavra de Deus. E estamos aqui, eu estou aqui, você está aí, porque nós ouvimos essa mensagem tão linda, que é a mensagem do nosso Salvador. E glória a Deus que continuamos a transmitir essa palavra. E criança também pode falar do amor de Jesus. Em casa, sim. Na escola, com os coleguinhas, tá bom? Continua falando. Você pode ser um missionário aí na sua casa, sabia? Isso mesmo. Agora olha só. Aí aqui para nossa história. Falando em obediência, a história de hoje fala sobre Daniel. Daniel, vocês lembram de Daniel? Que era um dos amigos de Sadraque, Mesaque e Abednego, era amigo dele também. Daniel foi escolhido juntamente com alguns príncipes e mais 2 personagens para ajudar o rei Dário. Cadê o rei Dário? Para ajudar o rei Dário a governar o seu reino. Daniel e mais 2 homens
Eles foram escolhidos, todos três, foram escolhidos para estar ali, junto do rei, governando o reino, juntamente com o rei Dário. Só que, crianças, tinha uma coisa aí que eu acho que a maioria de vocês já conhece, mas a prof vai falar. Daniel era o preferido do rei. Daniel era o queridinho do rei. O rei, ele ouvia todos os outros que ajudavam ele, só que Daniel era o querido do rei. Daniel era querido porque Daniel era mais sábio, ele era mais capaz. Sabe por que ele era mais sábio e mais capaz, crianças? Porque ele tinha Deus. Ele tinha Deus, porque ele obedecia a Deus. Então isso o tornava mais obediente, mais capaz. E aqueles outros dois homens, quando perceberam que tudo o rei fazia, tudo Daniel, o rei dava preferência a Daniel, eles começaram a ficar com inveja, o coraçãozinho começou a ficar manchado e começaram a tramar uma coisa contra Daniel. Mas aí, para tramar coisa contra Daniel, como diz a palavra aqui, na passagem que a gente leu, como eles iam achar a culpa em Daniel? Daniel era justo, Daniel não vivia mentindo, Daniel não vivia escondendo as coisas. Então eles disseram, e agora, como é que a gente vai achar alguma coisa para poder incriminar Daniel? Se Daniel é tão correto, e agora? A não ser que a gente ache alguma coisa ele na lei do Deus dele. Aí ficaram pensaram, já sei. Vamos falar com o rei. Então aí eles foram, se juntaram e foram lá falar com o rei. Aí chegaram lá, falar com o rei. Deixa o rei aqui assim para vocês também verem. Aí eles, ó rei, vive para sempre, rei. Era o jeito de cumprimentar o rei. Ó rei, bem bajulando o rei, bem, né? Ó rei, vive para sempre. Rei, nós nos juntamos, fizemos um consenso, nos juntamos, uma reunião, né? Melhor vocês entenderem, fizemos uma reunião com todos os príncipes, os governadores. E sabe o que a gente pensou, rei? A gente pensou e decidiu assim. Seria bom, rei, se todo mundo, durante 30 dias, só pudessem fazer petições e orações a ti, ó rei. Que não orassem nem pedissem coisa a nenhum outro Deus, só a ti. Tudo bem. Aí o rei, ó, nossa, eu serei o mais importante dos importantes durante 30 dias. Ninguém pode pedir, o rei pensando, né? Ninguém pode pedir a outro Deus, nem... Gostei dessa ideia. Aí pronto, Então tá. rei. Então faz assim, sela com o teu anel e assina a lei como a lei dos medos e dos persas, que é uma lei que não se pode revogar, que não se pode voltar atrás. E quem desobedecer a esta lei, ó rei, será lançado na cova dos leões. Aí ele, tá, foi lá, assinou a lei, ó, carimbou com o anel dele. Que tudo que se fazia, que carimbasse com o anel do rei, Não podia assinado ser na lei dos medos e dos persas, não podia ser desfeito por nada. Aí o rei, né? Tudo O bem. rei, Assim, ele falou o quê? assim. Que todos se juntaram, então o rei tá tranquilo, Tudo bem. aceitou. Daí eles já saíram ali, ó, todo feliz. Agora vamos pegar Daniel. Eles disseram que se juntaram com todos, só que Daniel não estava na reunião. Porque se Daniel estivesse na reunião, ia ser um voto contra, eles não iriam gostar. Eles se
eles se juntaram com outras pessoas que talvez tinham, né, o mesmo pensamento que eles e fizeram isso para prejudicar Daniel. Sabe, crianças, Daniel tinha um diferencial, que ele era, por ele ser o querido do rei. Sabe o que Daniel fazia todos os dias, 3 vezes ao dia? Ele orava? Ele orava 3 vezes ao dia. Qual é a criança aí que ora pelo menos 3 vezes ao dia? Acho que vocês aí oram, né? Eu oro 2 vezes ao dia. 2 vezes? Não, 3, Conta aí. No almoço, no café da manhã e quando eu for dormir. Só? E na janta, a Natália não ora? Na janta e no lanche. 4 vezes. Amém, glória a Deus. Olha aí, criança. Quando acorda, ora. Quando vai tomar o cafezinho da manhã, ora agradecendo. Quando no almoço, ora agradecendo. Na janta, ora agradecendo. E no fim do dia, ora agradecendo ao papai, pedindo a noite tranquila de sono. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí, como eles não sabiam que Daniel era honesto, não ia encontrar coisas assim que Daniel escondia, que roubava nada, então eles foram lá mexer na fé, né? Na fé de Daniel. Porque se ninguém podia orar a outro Deus, aí disseram, então Daniel agora não pode orar ao Deus dele. Eles sabiam que Daniel orava a Deus, ao nosso Deus. Aí, só que aí, será que Daniel ficou com medo depois dessa lei? Mas eu acho que não, porque ele servia a Deus. Isso mesmo, Daniel não ficou com medo, crianças. Daniel continuou todo dia, Daniel ia para a casa dele. E como ele não podia, deixa eu botar Daniel aqui assim do lado, fica só um pouquinho mais distante. Como ele não podia ir até Jerusalém, ao templo, orar toda vez, então lá no quarto dele tinha uma janela aberta para o lado de Jerusalém, que fazia que ele abria e orava as 3 vezes ao dia. E esses homens sabiam, ficaram de olho em Daniel. Quando eles viram Daniel orando, foram lá correr, fofocar para o rei. Que coisa feia. Foram lá, fofocar. Rei, rei, viva para sempre, rei. Rei, nós viemos te falar uma coisa. Fale-nos. Vamos dizer assim, né? Rei, tu lembras que tu assinaste uma lei dizendo que ninguém poderia fazer petição a outro Deus ou oração a outro Deus ou a homem que não fosse a ti? Claro, lembro sim. Pois bem, rei, pegamos Daniel orando ao Deus dele. Eu não acredito. Ele estava orando a outro Deus, não estava pedindo nada a ti, rei. Estava orando a outro Deus. Então. Aí o rei, o semblante do rei, sabe a carinha da gente, tá bem feliz. Quando acontece alguma coisa, ficou triste. O rei ficou triste, não acredito. Logo Daniel, o favorito do rei, o querido do rei. Aí eles, rei, lembra que tu assinaste a lei dos medos e pela lei dos medos e dos persas e selaste com teu anel e não se pode revogar. Tudo bem. E saíram dali, da presença do rei. E o rei passou o dia. Deixa eu tirar o rei assim. O rei passou o dia pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Como é? E agora? Como é que eu vou fazer? O Daniel, mas logo Daniel, não podia ser outro, logo Daniel, meu favorito. E agora? Passou o dia pensando como é que poderia livrar Daniel, que ele ia para onde? Como ele desobedeceu a lei, ele ia para onde? E a cova dos Cova leões. dos leões. E agora? Chegou já a tardinha para noite e o rei não conseguiu
resolveu que ia fazer com Daniel. Não conseguiu livrar Daniel. Aí chegou lá os homens novamente. Ó rei, não tem como, temos que jogar Daniel na cova dos leões. O rei, com muita tristeza no coração, mandou que jogasse. Vai pegar ela. Então aí caminharam até a cova dos leões. Os homens estavam muito felizes, hein? Porque, ó, Daniel agora ia morrer. Quero ver o queridinho do rei. Então o rei foi e permitiu. Mandou que jogassem. Antes de jogar Daniel, o rei disse: ó Daniel, o teu Deus poderá salvar. Ó Daniel, o teu Deus poderá salvá-lo da cova dos leões. Então Daniel foi lançado na cova dos leões. E aqueles homens, para que Daniel não fugisse da cova dos leões, sabe o que fizeram? Colocaram uma pedra e selou com o anel do rei. O rei foi lá e, ó, selou com o anel do rei. Então, o rei voltou para o palácio. E Daniel ficou lá. Passou a noite, o rei agoniado, ia para lá, ia para cá, passeava. Ó, como será que tá Daniel? Aí os músicos iam lá para tocar. Não quero música. Pare. E não quero música. E vamos jantar, rei. Não quero jantar. O rei não queria nada. Não queria música, não queria janta, não queria nada. Ficou, ó, pra lá, pra cá, pensando em Daniel. E agora? Será que o Deus de Daniel o livrou dos leões? Os leões estavam com fome. Queria comer. E chegou lá uma comida deliciosa, ó. Daniel. Será? E agora? Passou a noite. Caiu aqui. O rei passou a noite sem conseguir dormir. De manhã, bem cedinho, o rei correu lá e foi falar com Daniel. E chamou Daniel. Daniel, seu Deus pode salvá-lo da cova dos leões famintos? Aí Daniel, lá da cova dos leões: ó rei, viva para sempre. O meu Deus, a quem eu sirvo, enviou seu anjo e me livrou dos leões famintos. Pois, rei, não foi achado em mim pecado algum contra ti e nem contra Deus. Tirem Daniel da cova. O rei ficou muito feliz e mandou o quê? Tirem Daniel da cova dos leões. Mandou que tirasse Daniel da cova dos leões. E Daniel foi tirado da cova dos leões sem uma mordidinha, sem um arranhão, sem nada. Os leões não tocaram em Daniel, pois Deus enviou o anjo e, ó, fechou a boquinha dos leões, acalmou os leões e deixou os leões bem tranquilos enquanto Daniel estava lá. Aí o rei, ó, se enfureceu e mandou o quê? Jogassem os que aprontaram para Daniel. Isso mesmo, mandou que jogassem aqueles que aprontaram contra Daniel na cova dos leões. E assim que jogaram eles, a Bíblia diz que antes que eles chegassem lá embaixo, os leões já comeram eles. Por quê? Porque Daniel tinha o Deus vivo e eles não. Eles fizeram a lei justamente para quê? Para acabar com Daniel. Para Daniel morrer. Mas glórias a Deus, o nosso Deus, ele é fiel. Quando a gente obedece a Deus, ele nos protege, ele nos livra de todo mal. Então, crianças, eu sei que todos nós temos que ser obedientes a nossos pais. Vocês, crianças, que eu ainda tenho a minha mamãe. Eu tenho que ser obediente a ela. Tenho que ser obediente a
à coordenação, tenho que ser obediente ao meu pastor. Se eu for para uma faculdade e tal, tenho que ser obediente aos professores. Mas quando eles mandam a gente fazer alguma coisa que vai de contra a palavra de Deus, primeiro a gente tem que obedecer a quem? A Deus. A Deus. Se mandarem a criança ou se me mandarem fazer alguma coisa que é para eu desobedecer a Deus, então é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mesmo que a gente morrer, a gente vai obedecer a Deus, não A vai Deus. obedecer aos homens. Tá bom? Então vocês têm que ser obedientes a papai, a mamãe, as profs, mas se alguma coisa for para que vocês se desviem e desobedeçam a Deus, então se negue a fazer e mostre, não, mamãe, papai, prof, eu não vou, porque eu não posso desobedecer a Deus, e Deus com certeza vai honrar por você estar sendo obediente a Ele, assim como Ele honrou Daniel. Ele livrou Daniel dos leões famintos. Daniel foi muito próspero, tanto no reinado do rei Dário, não, nem lembro se a prof falou o nome do rei, o rei Dário, quanto no reinado do rei Ciro. Daniel ainda continuou, e teve outro rei, o rei Ciro, e Daniel trabalhou muito bem para esses reis, por ser obediente a Deus, tá bom? Então obedeça a Deus acima de tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa, obedeça a Deus, e Ele com certeza vai te abençoar muitíssimo, tá bom, crianças? Vamos cantar um louvor? Vamos cantar um louvor sobre Daniel? 1, 2, 3. Daniel, por ser fiel, numa cova fria foi lançado pra morrer. Por não adorar outro Deus, numa cova fria foi lançado pra morrer. 1, 2, 3 leões famintos estavam na cova esperando Daniel. 1, 2, 3 leões famintos estavam esperando Daniel para comer. Ó Senhor, o que vai ser do teu servo? Ora Daniel, dormiram os leõezinhos, o Deus de Daniel mandou um anjo lá do céu. Dormiram os leõezinhos. Ufa, Deus livrou a Daniel. Amém? Espero que vocês tenham aprendido mais da palavra de Deus e assimilado e guardado no coraçãozinho de vocês, tá bom? Vamos agradecer ao nosso Papai do Céu por mais uma aula da nossa EBD? Vamos orar. Vamos. Feche os olhinhos e ora junto com a prof. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, muito obrigada, Deus, por estar sempre conosco, por estar sempre conosco, nos protegendo, nos nos livrando. livrando. Me ajuda, Deus, Me ajuda, Deus, a ser obediente a Ti, a ser direito a ti, fiel a Ti, e fiel a ti. em qualquer situação. Qualquer situação, Eu sei eu sei que o Senhor que o Senhor vai me livrar vai me livrar e me guardar e me guardar de qualquer perigo, de qualquer perigo. se eu for obediente a Ti. Se eu for obediente a ti, Em nome de Jesus, em nome de Jesus. amém. Amém! Amém, crianças. Que vocês tenham uma semana abençoada para a glória do nosso bom Deus e uma semana obediente. Não só a semana, a vida toda. Mas fica aí pensando obediência, obediência, obediência e obedecer a Deus acima de tudo, tá bom? Um abraço para todos vocês, um beijo bem grandão para todos! Um beijão para vocês e uma semana abençoadíssima para toda a família, amém? Glória a Deus. Beijão, tchau! Tchau!